Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou abrir a aula sem delongas, como falam, e já vou começar com a aula. Como eu falei com vocês, a gente viu, tem três tipos de isomeria. A gente viu a isomeria plana, a isomeria geométrica e tem a isomeria ótica. Na verdade, aqui tinha que se chamar isomeria ótica. Eu vou até escrever aqui, porque eu postei para vocês o nome errado. Aí eu acertei aqui, mas é isomeria ótica. O que vem a ser a isomeria ótica? Né? São compostos que eles são moléculas quirais, que eu vou explicar para vocês o que são imagens um do outro, e a gente só consegue ver isso no espaço, e eles não são a mesma molécula. O que eu quero falar com isso? Por exemplo, a gente tem a nossa mão. A nossa mão, ela é uma imagem da outra certinho, mas a gente não consegue sobrepor as duas mãos, elas são assimétricas. Eu não consigo colocar uma mão sobre a outra ficando na mesma posição, só uma oposta à outra, igual tá aqui. Se eu quiser colocar as duas do mesmo lado, eu não consigo, embora quando eu coloco uma em frente à outra, parece que tem um espelho. Mas por que eu não consigo sobrepor? Porque ela é assimétrica, um lado é diferente do outro. Já se eu pegasse um Erlenmeyer, alguma coisa assim, uma vidraria, qualquer coisa, um copo, qualquer coisa, e colocasse, ele tem um centro de simetria, então um lado é igual ao outro, então eu consigo sim sobrepor, tanto que a gente empilha os copos certinho um em cima do outro. E como que a gente explica isso na química então? Deixa eu vir aqui agora, peraí. Observem essa molécula aqui. Deixa eu baixar mais. Observem essa molécula e eu coloco essa aqui em frente. Ó, imagem uma da outra, estão vendo? Ó, imagem uma da outra. Vou fazer até mais inclinadinho assim. São imagine que aqui no meio é um carbono, preto é o carbono, fora qualquer coisa que vocês quiserem, mas vamos lá, os branquinhos são hidrogênios, o verdinho é cloro. Observem aqui que são imagem um do outro. E a molécula é simétrica? Ó, eu consigo sobrepor certinho, colocar em cima e ficar tudo junto. Os branquinhos, os verdinhos. Então, é a imagem e eu consigo sobrepor. Quando o carbono faz ligações iguais, isso é possível. Mas olha esse caso aqui agora. Eu vou pegar esse aqui, fazendo um carbono fazendo 4 ligações diferentes, não importa o que seja, tá? Só foquem na cor. É um carbono fazendo 4 ligações diferentes. E aí eu vou pegar e vou colocar aqui a imagem dele, ó. Estão vendo? Como se eu tivesse colocado um espelho aqui na frente e é a imagem desse aqui. Será que eu consigo sobrepor uma molécula sobre a outra? Quando eu venho aqui, ó, e coloco, olha aqui, fica do lado contrário, tá vendo? Eu não consigo sobrepor. Se eu fizer assim, aí quem fica do lado contrário são cinzas. Eu não consigo de forma alguma sobrepor essas moléculas. Então elas são assimétricas e são ditas quirais, ou seja, isso aqui são isômeros, são moléculas que no espaço eu consigo ver que são diferentes. Se eu não consigo sobrepor, elas são diferentes e aí são isômeros óticos que a gente chama. E o que são isômeros óticos? Eles perceberam experimentalmente que se a gente coloca isso aqui num polarímetro e passa uma luz sobre eles, um desvia a luz para a direita e o outro para a esquerda. Isso só é determinado experimentalmente, mas fato é que aquele que desvia a luz para a direita, suponhamos que seja esse, a gente chama de destrógero. O que desvia a luz para a esquerda, suponhamos que seja esse, a gente chama de levógero. E eles têm características totalmente diferentes um do outro. Propriedades também, igual todos os outros isômeros. Então,
eles são isômeros óticos, imagem do outro, eu não consigo sobrepor. Quando que acontece isso? Quando eu tenho um carbono fazendo 4 ligações diferentes. Eu falo que o carbono é quiral, o carbono é assimétrico, o carbono é estereogênico, e ele gera isso. Ele gera 2 compostos totalmente diferentes, e eu só consigo agora identificar isso aqui no quadro, no papel, se tiver aquela fórmula geométrica de ligações para frente e para trás, parece a mesma coisa, a conectividade é igual, mas eles são diferentes. Se a gente passa uma luz, um desvia para a direita, destrógero, o outro desvia para a esquerda, levógero, certo? Então, vamos voltar aqui para mim. Então aqui, ó, quando eu tenho um carbono fazendo 3 ligações diferentes, ele é simétrico, 2 também. Quando ele faz 4 ligações diferentes, ele é assimétrico e ele gera esses isômeros óticos. E aí aqui, por exemplo, a gente tem o ácido lático, que eu tenho esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui tá ligado em OH. Quando não são 4 ligações, observem que sempre são 2 no plano, uma para frente, cunha fechada, e uma para trás, tracejada. Quem não está aparecendo aqui nesse carbono? O hidrogênio. Se essas duas estão no plano e o OH está para frente, quer dizer que o hidrogênio está para trás. Então, ele está ligado em OH, hidrogênio, carbono ligado em oxigênio e carbono ligado em 3 hidrogênios. Então, essa é uma molécula quiral, quer dizer que a imagem especular dela, a imagem do espelho dela, é outra molécula, é o ácido lático. O ácido propanoico não tem isômero, por quê? Porque, ó, e não pode estar fazendo dupla nem tripla, né? Então, o carbono está fazendo ligação simples, é esse aqui. Só que aqui, ó, desse lado é carbono, carbono. Carbono ligado em oxigênio, carbono ligado em 3 hidrogênios. Beleza, é diferente, mas ó, qual é a minha ligação para frente aqui? É hidrogênio. Qual é a minha ligação para trás aqui? É hidrogênio também. Então, isso aqui não tem isomeria ótica, certo? Os ciclos também podem ter isomeria ótica, também tem que fazer 4 ligações diferentes. E aí, agora eu olho aqui, ó, esse carbono está ligado em CH3, hidrogênio, diferentes. Aqui eu tenho uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos até chegar aqui de volta. Se eu fizer o contrário, eu tenho uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos idêntica até chegar aqui de volta. Então, isso aqui não é quiral. Por um outro lado, eu tenho aqui CH3, hidrogênio. Agora eu tenho aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e o quinto está fazendo dupla com oxigênio. E eu tenho, se eu for fazer o caminho oposto, uma sequência de 1, 2, no segundo está fazendo ligação com oxigênio, 3, 4, 5. Então, percebem que a sequência indo e voltando é diferente? Então, essa é uma molécula quiral, quer dizer que a imagem especular dela é um isômero, não são iguais. Então, aqui ele está mostrando o ácido lático e a gente representa assim, o destrógero, ele é representado pelo mais, quer dizer que desvia a luz para a esquerda, e o levógero por menos. Isso pode aparecer no nome, mas olhando a fórmula, como eu vou saber? Não tem como saber. Isso é determinado experimentalmente. Falou que é destrógero é mais, falou que é levógero é menos. Ou eu vou olhar o nome e aí eu vejo aqui, né? Tá mais aqui, então eu sei que é destrógero. Agora, se não tivesse nada escrito, eu não saberia. Então, aqui mostrando o ácido lático, a imagem especular dele. Deixa eu fazer aqui o ácido lático para vocês. Eu tinha feito outra molécula. Deixa eu ir lembrar. É porque eu já deixei pronta aqui uma e eu esqueci que tinha um ácido lático. Mas enfim, o ácido lático eu já mostrei que ele tem um carbono quiral. Então, a imagem especular dele, ó, olha só, a mesma fórmula molecular,
Como que eu sei que é imagem? Ó, nesse aqui o OH está para frente, aqui está igualzinho, mas o OH está para trás. Então é imagem especular. Esse é levógero porque é menos, esse é destrógero porque é mais. Ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, isso aqui está errado, né? Aqui era para ter, enfim. Então, para ser isômero óptico, tem que ter pelo menos um centro estereogênico, que é aquele carbono que faz 4 ligações diferentes. E aí, imagem especular, ou seja, aquela imagem no espelho não sobreponível, possui diferentes propriedades fisiológicas. Isso é muito importante no nosso organismo. Várias moléculas nossas são quirais e medicamentos também. E desviam a luz polarizada para lados opostos. Então, um desvia para a esquerda e o outro para a direita. Aqui eu tenho um exemplo, olha só, a carvona, tudo parecido, a diferença é que aqui esse radical está para trás e aqui esse radical está para frente. Um é destrógero, o outro é levógero, ó, mais e menos. Esse RS depois a gente vai aprender. E olha só, o mais, ele é o que dá o aroma, o cheiro do limão, da laranja, e o menos do limão. Então são compostos bem parecidos, a diferença é só esse substituinte aqui, que na laranja está para trás e no limão está para frente. Então, os aminoácidos, eles são quirais, as proteínas são quirais. Olha aqui, aminoácido. Aminoácido vem de amino, NH2, ácido, COH. Ó, o carbono faz 4 ligações diferentes, então as proteínas e os aminoácidos são quirais. Isso é muito importante para os receptores do nosso organismo, né? Porque normalmente tem essa especificidade, mudou a posição, olha, não encaixa também no receptor. Então, por isso que às vezes a molécula tem ação e a sua imagem especular não. Então, moléculas com centros quirais, eu tenho o ácido lático, já mostrei para vocês que esse carbono aqui é quiral, né? Tá fazendo 4 ligações diferentes. O ácido ascórbico, a vitamina C, olha só, esse carbono aqui tá fazendo 4 ligações diferentes. Ele tem um hidrogênio para cá, né? OH, para cá isso, para cá isso. Então, é um centro quiral. Então, é uma molécula quiral. Aqui eu tenho esse carbono no gliceraldeído. Aqui tem hidrogênio, fazendo 4 ligações diferentes. O estradiol, cadê? Ele tem aqui, ó, esse carbono aqui, fazendo 4 ligações diferentes. Então, são todas moléculas quirais. Muitos fármacos também têm moléculas quirais, lembrando que essas imagens a gente chama de enantiômeros. Então, aqueles dois que eu mostrei para vocês, imagem do outro, quando eles são isômeros e um é imagem do outro, a gente chama eles de enantiômeros. Então, um exemplo aqui, o naproxeno é um anti-inflamatório, né? Ele é quiral também, né? Tem o isômero R e o S, só o destrógeno e o levógeno, deixa eu aumentar aqui, só um que tem atividade farmacêutica, farmacológica, o outro não. Isso acontece muito com os enantiômeros. Então, o ibuprofeno, que vocês devem já ter tomado também, e olha só, quando ele tem um isômero só, a ação leva 15 minutos. Quando eu tenho a mistura dos dois, do destrógeno e do levógeno, a ação leva cerca de 40 minutos para começar. Por isso, às vezes, alguns medicamentos são mais caros. Por quê? Porque a gente consegue... É caro a gente separar esses isômeros, né? O destrógeno e o levógeno. E é caro separar. Então, quando consegue fazer isso com medicamento, às vezes, é o mesmo princípio ativo, por que tá mais caro? Às vezes é por isso, é porque é um isômero puro. Só lembrando que eu lembrei que eu falei aqui negócio das propriedades, as propriedades dos isômeros óticos, são semelhantes mesmo. Eu confundi com os isômeros geométricos. Tem um caso famoso da talidomida, que era um medicamento que ele era usado para tratar enjoo em crianças, em grávidas. E aí depois perceberam que as grávidas que tomavam, as crianças nasciam com má formação, principalmente dos membros, né? Por quê?
porque depois perceberam que, na verdade, a talidomida ela era uma mistura de enantiômeros em que um tinha ação para enjoo e o outro causava má formação em fetos. E aí aqui agora, essa molécula que... Deixa eu mostrar para essa eu acho que é a que eu preparei. Deixa eu ver aqui. Peraí, assim, assim, assim. Isso. Deixa eu só descer aqui. Opa! Tô postando aula para vocês lá agora. Deixa eu voltar aqui de novo. Ó, Letícia, suas bagunças tudo aparecendo aqui. Sim. Observe esse composto aqui, ó, são 4 carbonos, tá vendo? Aqui, esse vermelhinho é oxigênio e o branquinho é hidrogênio, então é OH, ó, 4 carbonos ligado em OH, 4 carbonos ligados em OH, um em imagem do outro, ó, tô pondo o espelho na frente. Quando eu tento colocar em cima, eu não consigo sobrepor. Ah, professora, mas e se rodar? Observem que se eu rodar, não vai ficar. Agora, isso aqui veio aqui para cima, observem que deixa de ser a mesma molécula. Então, eu não consigo sobrepor quando eu tenho as imagens especulares. E aí eu falei que um é destrógeno, o outro é levógeno, mas isso a gente só determina experimentalmente. Então, como que a gente faz? Existe uma outra configuração que a gente faz, e aí é para dar o nome, olhando só a estrutura, que é R ou S. O que é isso? Eu vou dar prioridade para os ligantes no meu centro estereogênico, que no caso é esse aqui. Esse é o carbono que está fazendo 4 ligações diferentes. Eu vou dar prioridades em ordem de número atômico. Então aqui eu tenho que esse oxigênio tem maior prioridade porque ele tem maior número atômico, hidrogênio tem menor, então ele tem menor prioridade. E entre esses dois aqui, quem que tem? Carbono, carbono. Carbono ligado, aí eu olho o vizinho, carbono ligado em mais carbono, carbono ligado em hidrogênio. Então, esse aqui é o que tem prioridade. Eu vou fazer o seguinte, nesse que tem prioridade, eu vou colocar aqui um amarelinho só para a gente diferenciar. Então, quem tem maior prioridade entre todos os ligantes? Oxigênio, depois esses dois carbonos, depois esse carbono e depois o hidrogênio. O que eu faço então para dar o nome? Eu coloco de menor prioridade para trás, que é o hidrogênio, e vou indo do meu de maior prioridade, do de maior prioridade para o segundo até o terceiro, pulando o quarto que já está para trás. Então eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu estou indo no sentido horário, conseguem ver? Indo das minhas prioridades, eu dei prioridade, ó, 1, 2, 3, 4. Número atômico, o oxigênio tem maior número atômico, entre esses dois carbonos, isso aqui vai ter mais, e aqui hidrogênio. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estou indo no sentido horário, ou seja, no sentido do relógio. Então, esse aqui é o meu isômero R. Se eu fizer com esse aqui agora, que é a imagem dele, já coloquei o hidrogênio para trás, o de maior prioridade é o oxigênio, 2 carbonos tem mais prioridade do que esse, então eu vou pôr essa ligação amarela aqui também para a gente lembrar que ela é a de segunda prioridade. É só olhar o número atômico lá na tabela periódica. Então vamos lá. Agora eu vou
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estou indo no sentido contrário ao do relógio. Então, esse é o isômero S. Então, a gente olha isso, faz a classificação, a configuração RS dos nossos enantiômeros. Deixa eu voltar lá. Então, essa aqui é a molécula que eu fiz. E aí, como que eu faço? Ó, o hidrogênio está para trás já. Eu tenho que ter o de menor prioridade para trás. Já está para trás. Quem tem maior prioridade? O oxigênio tem maior prioridade, 1. Depois, entre esse carbono só ligado em hidrogênio ou esse carbono está ligado em mais carbono? Esse carbono aqui, né? Então, esse aqui é prioridade 2. E esse aqui é prioridade 3. Aí, peraí, 3. O hidrogênio tem prioridade 4, já está para trás, eu nem preciso. Agora eu vou ó, de 1 para 2 para 3. Quando eu vou de 1 para 2 para 3, eu estou indo no sentido contrário ao do relógio. Então, esse é o meu isômero S. Agora aqui, prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. Número atômico, gente, na tabela periódica. Se vocês usarem aquela mesma sequência lá que eu dei na cis-trans, é a mesma, para saber se é ou Z. Então, agora eu vou de 1 para 2 para 3. O hidrogênio, que é prioridade 4, já está para trás. Então, 1, 2, 3. Eu estou indo no sentido do relógio, no sentido horário. Então, esse é o meu isômero R. Então, aqui foi isso que ele fez, né? E aí ele achou. Isso aqui, na verdade, é o 2-butanol, butan 2-ol, né? Eu tinha 4 carbonos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente já viu. A gente viu que esse é o S e esse é o R. Como que eu dou o nome? Ó, eu tenho 4 carbonos, butan. Eu tenho álcool, então o OH está lá no carbono 2, butan 2-ol. E esse é o isômero S. Então, S do butan 2-ol. Para eu escrever o outro, eu coloco R, butan 2-ol, e aí eu sei exatamente de qual enantiômero eu estou falando. Foi isso que ele fez aqui. Aqui é o aspartame, e ele quer a configuração ROS do aspartame, de cada centro de quiralidade. Ó, isso aqui é um centro, e aí esse aqui é outro centro. Vamos começar por esse aqui. Esse aqui esse carbono está fazendo 4 ligações diferentes. A quarta não está aparecendo, isso quer dizer que eu tenho um hidrogênio aqui para trás. Hidrogênio sempre é menor prioridade, então ele já está para trás, já nos ajuda, porque para a gente saber a configuração tem que estar para trás. Agora vamos lá, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho nitrogênio. Nitrogênio tem número atômico maior, então nitrogênio tem prioridade 1. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono. Empata. Então eu vou olhar os vizinhos. Esse carbono está ligado em oxigênio e em mais oxigênio. Esse carbono está ligado em 2 hidrogênios e carbono. O oxigênio tem número atômico muito maior do que carbono e hidrogênio. Então, esse aqui é prioridade 2. Aí eu olho por ligação. Isso quer dizer que está fazendo uma ligação com o oxigênio e uma ligação com o oxigênio. Mesmo sendo dupla, eu conto como 2 oxigênios. Então, é aí que ganha mesmo. Então, esse é prioridade 2 e esse é prioridade 3. Para eu ir de 1 para 2 para 3, o 4 é o hidrogênio, já está para trás. Eu estou indo no sentido anti-horário. Então, esse é o meu isômero S. Agora aqui eu tenho um problema, ó. O meu tá faltando uma ligação, que no caso é o hidrogênio, e o hidrogênio quer dizer que ele está para frente. Se aquele ali está para trás, o hidrogênio está para frente. São sempre 4 ligações, 2 no plano, uma para trás e uma para frente. Se o hidrogênio está para frente e ele é o de menor prioridade, quando acontece isso, o que a gente faz para facilitar? Eu faço a configuração e eu simplesmente inverto o resultado. Isso quer dizer que eu vou fazer normal. Se der R, a configuração é S. Se der S, a configuração é R. Por quê? Porque o de menor prioridade está para frente. Então, eu vou vir aqui agora. Ó,
Agora eu tenho aqui carbono, carbono, nitrogênio. Quem ligados no carbono estereogênio. Quem tem maior prioridade? Nitrogênio. Então, prioridade 1. Agora aqui, carbono e carbono. Carbono fazendo dupla com oxigênio, ou seja, é como se estivesse fazendo duas ligação com 2 oxigênios, e nitrogênio, ou carbono ligado em 2 hidrogênios e em mais carbono. Esse aqui, né? Então, esse é prioridade 2 e esse é prioridade 3. Para eu ir de 1 para 2 para 3, eu estou indo no sentido horário, no sentido do relógio. Então, esse carbono, ele é R. Então, aqui, ó, mostrando R2-butanol e S2-butanol, ponto de ebulição igualzinho, só que quando a gente coloca no polarímetro, um desvia a luz para a direita, é o destrógeno, e o outro para a esquerda, levógeno. Lembrando que não existe relação entre RS e destrógeno e levógeno, são classificações diferentes. Então, existe R mais e R menos, e S mais e S menos. Aqui mostrando o ácido lático. Vamos olhar aqui o ácido lático. Aqui eu já tenho um problema, porque o que está para trás, o hidrogênio é o de menor prioridade, ele não está para frente nem para trás. Quando acontece isso, para eu saber a configuração, eu tenho que pôr o hidrogênio para trás, mas eu não posso fazer só uma troca, eu tenho que fazer 2 trocas. Então eu vou fazer assim, ó. Vou repetir aqui, colocar o hidrogênio. Esse aqui é a cunha tracejada dele. Eu vou fazer a cunha tracejada direitinho. Vou pôr o hidrogênio para trás, trocar o hidrogênio de lugar com o OH. Então, eu vou pôr o OH aqui no plano, né? Essas ligações, linhas assim, são no plano. Mas se eu troquei, eu tenho que trocar outros 2. Então, eu vou vir aqui. Vou pôr CO2H, vou trocar 2. Eu tenho que fazer 2 trocas para ser o mesmo composto. E CH3. Agora, eu só reorganizei o mesmo composto, colocando de menor prioridade para trás, para eu saber a configuração. Agora, ó, quem tem maior prioridade? Oxigênio, carbono ou carbono? Oxigênio, prioridade 1. Opa! Carbono ligado em hidrogênio, carbono ligado em oxigênio, carbono ligado em oxigênio. Então, 2 e esse aqui é 3. Agora eu vou de 1 para 2 para 3. Esse é o meu isômero. Eu estou indo no sentido contrário ao do relógio, anti-horário. Então, esse é o S. Se esse é o R, automaticamente esse outro aqui é o R. Eu nem preciso fazer. Quando eu tenho metade de uma mistura em que 50% é um isômero e 50% é o outro, a luz não é desviada, porque esse aqui desvia 50% para um lado e 50% para o outro, a resultante é nula, então não há desvio da luz. Quando eu tenho misturas assim, a gente fala que a gente tem uma mistura racêmica, que é a mistura de isômeros enantiômeros. Aqui, excesso enantiomérico, eu posso ter o excesso de um ou de outro, eu não vou falar, isso aqui eu vou falar em forma de exercício com vocês, vai ficar mais fácil na correção do exercício. Eu vou pular também. E às vezes eu tenho mais de um centro estereogênico. Por exemplo, aqui esse composto, ele tem 2 centros. Esse carbono é quiral e esse carbono é quiral. Quando eu tenho assim, cada carbono quiral me gera 2 isômeros. Então, quando eu tenho 2 centros, quer dizer que eu vou ter 4 isômeros. Para eu saber, também, olha aqui, o colesterol tem 4 centros estereogênicos. Ele tem 4 carbono quirais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e faltou um. Cadê um? Não. Perdi o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, esse aqui. E 8. Então, ele tem 8 centros quirais. Isso vai me dar quantos isômeros? A gente chama de estereoisômeros. Eu elevo 2 ao número de centros quirais. 2 centros quirais, 2 elevado a 2, vai me dar 4 isômeros, ou estereoisômeros. Né? Esses isômeros, eu acho que a gente chama de estereoisomeria.
800 quirais, 2 elevado a 8, 256 isômeros. E como que a gente faz isso? Aqui, por exemplo, esse aqui eu vou fazer. Espera aí. Ai. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1 OH, NH2. Vou pôr só um azul aqui para trás para ir mais rápido. Dupla com oxigênio. Agora eu vou vir aqui. Ai, caiu uma bolinha aqui. Observem aqui, essa é a imagem desse. É aquela estrutura que tá lá. E tem 2 centros estereogênicos. Então, vou ter que fazer mais um, peraí, gente. Não, deixa, vai demorar muito. Então, eu tenho esses dois centros estereogênicos. Observem que esse é a imagem desse, ó. E eu não consigo sobrepor. Agora, se eu simplesmente trocar duas ligações aqui, olha só. É a imagem agora? Não, só uma parte é a imagem. Um centro quiral é a imagem do outro. O outro não é mais. O outro, na verdade, já está igual, ó. Eu consigo sobrepor os dois azuis, enquanto os vermelhos estão em lados opostos. Estão vendo? Então, quando eu troco um centro quiral, esse é a imagem desse. Beleza. Esse aqui não é. Qual seria a imagem? Mas já é um outro composto também, porque se eu não consigo sobrepor, ó, comecei, vamos começar de novo, ó. Esse é um composto, esse é outro. São imagens, ó. Imagens um do outro, tá vendo? Assim para vocês. Ó. Esses aqui para trás e o resto, azulzinhos para frente. Esse aqui é a dupla com oxigênio. São imagens um do outro. Eu já tenho 2 compostos aqui, hein? 2 isômeros. Agora eu vou pegar e vou trocar esses dois aqui. Aí. São imagens agora? Não são, porque olha só. Agora, esse vermelhinho, eu até consigo sobrepor os vermelhos agora, tá vendo? Eles ficam do mesmo lado. Os azuis ficam em lados contrários, mas os vermelhinhos agora se encontram. Na verdade, eles são até iguais, esses dois aqui, mas esse daqui não. Eu consigo sobrepor? Não consigo, por causa do azul. Então, esse aqui que eu mudei, esse aqui ainda é o mesmo, tá? É o mesmo, eu chamei de 1, o 2, o 3 eu mudei. Fiz isso aqui. Então, eu já tenho mais um composto. Ele é a imagem desse? Não. Aqueles dois primeiros são enantiômeros.
Esses dois que não são imagens, mas que também são isômeros, a gente chama de diastereoisômeros. Agora, esse aqui, poxa, ele tem centro quiral, ele tem imagem? Tem. Se eu inverter mais um aqui, agora eu tô trocando esse aqui, o primeiro, né? Já tem 3 compostos, esse aqui já virou outro. Agora, olha, são imagens? Opa, eu já tinha destrocado, né? Pera aí que eu já tinha destrocado. Ah, tá. Não, esquece o que eu falei, gente. É porque eu tinha trocado o azul, o vermelho. Voltando de novo. Eu tinha trocado o vermelho, né? Deixa eu fazer de novo. Tava desse jeito aqui. Tava desse jeito aqui. Não são imagens, são diastereoisômeros porque eu não consigo sobrepor. Os vermelhinhos ficam juntos, os azulzinhos separados. Voltei para o que estava antes. Agora, esse aqui, será que ele não tem imagem? Ele tem imagem também. Todo mundo tem imagem no espelho. Como que seria a imagem dele? Eu vou vir aqui, nesse aqui, e vou inverter esse aqui também, ó. Agora eu fiz um quarto composto que é a imagem desse, ó. É imagem e eu não consigo sobrepor. Agora os vermelhos estão em lados opostos, aqui ó. Os vermelhos estão em lados opostos e os azuis também. Então eu não consigo sobrepor. Então eu fiz um outro composto, um outro isômero que por ser imagem é enantiômero. Então esses dois entre si são enantiômeros. Em relação àqueles dois primeiros, eles já são outros, não são aqueles dois primeiros, eles são diastereoisômeros. Aqueles dois primeiros entre si são enantiômeros. Então, quando eu tenho dois centros quirais, eu tenho dois pares de enantiômeros. Esse é um par, ó, imagem um do outro. E se eu inverter tudo, se eu trocar, igual eu fiz antes, não vou voltar, aqueles dois primeiros são outros pares de enantiômeros. E aí, eu tenho, se eu fizer assim, ó, esse é um par de enantiômeros. Se eu inverter aqui, esse é outro par de enantiômero. Então, cada centro quiral me gera um par de enantiômero, que não são imagens entre si. Aqueles que não são imagens entre si, tipo esses dois aqui, não são enantiômeros, eles são diastereoisômeros. Vamos voltar lá para a apresentação agora, para eu explicar isso olhando lá no papel. Observem. Tem dois centros quirais, aqui ele já deu, esse é R e esse é R. Qual que é a imagem dele? É o oposto, então tem que ser 2R, 3R, 2S e 3S. Esses são imagens, entre si eles são enantiômeros. Mas e se eu só inverter um centro, igual eu fiz? Eu estava invertendo sempre o vermelhinho, né? Então eu inverter só um, aqui ó. E é exatamente o vermelhinho que ele inverteu, que é do oxigênio. Deixou de ser R e passou a ser S. Mas o nitrogênio continuou sendo R. Se vocês fizerem a configuração aqui, vão ver que continua sendo R. Ou seja, é imagem? Não, porque para ser imagem tem que ser o oposto, igual aqui. Eles são o que entre si? Diastereoisômeros. Mas esse aqui tem a imagem? Tem, é o quarto que eu fiz, que é eu inverter isso aqui. Agora o 2S virou 2R e o 3R virou 3S. São imagens? São. Se são configuração oposta, são imagens. São o que entre si? Enantiômeros. Então, esse é um par de enantiômeros e esse é um par de enantiômeros. Entre si, eles são diastereoisômeros. Então, para ter diastereoisômero, tem que ter pelo menos dois centros estereogênicos. Então, para a gente saber quantos isômeros vai ter, eu elevo 2 ao número de carbonos estereogênicos. Naquele caso ali atrás tinha 2, então 2 elevado a 2, 4. Os diastereoisômeros não são imagens especulares, eles possuem diferentes propriedades físicas e químicas, ao contrário dos enantiômeros, né?
eles têm atividade ótica e não tem relação com desvio de luz polarizada entre eles. Não tem esse negócio de, um é para direita e para esquerda. Não sei, porque depende. Os diácidos no isômero não tem relação entre eles. Existe o composto meso, que ele tem um centro de simetria. E aí, quando eu tenho um centro de simetria, aqui um lado é igual ao outro, tá vendo? Eu tenho que, na verdade, eu não tenho, embora eu tenha 2 centros quirais, eu não tenho 4 isômeros gerados aqui, eu tenho 3. Por quê? Porque um é o meso. Eu tenho o RR, que vai ser um composto, o SS, que vai ser outro composto, e o RS, na verdade, ele vai ser... Eu falei que para ser enantiômero tinha que ser o oposto. Mas quando eu faço o oposto, por eles serem um lado igual ao outro, fica a mesma coisa. Então, isso não me gera 2 isômeros, apenas um, que é o que eu chamo de meso. Isso eu também mostro melhor para vocês nas atividades. Então, aqui é o ácido tartárico. S e R. S e R é a mesma coisa, então eu não dou essa classificação, eu chamo de meso. Agora, SS e RR são os enantiômeros. Resumindo, então, como é que a gente classifica os isômeros? Tem a mesma fórmula molecular? Não. Então, não são isômeros. Tem a mesma fórmula molecular? Estou apresentando? Sim. Então, são isômeros. Tem a mesma conectividade? Não, se não tem a mesma conectividade, a mesma conexão entre os átomos, são os isômeros planos, que são aqueles de cadeia, de função, de posição, metameria e tautomeria. E aí, estereoisômeros, eles podem ser conformacionais, isso é que eu não falei, né? Mas enfim, e configuracionais. Se for em carbono, sp3, carbono que não faz dupla. O carbono faz dupla? A pergunta é essa: o carbono faz dupla? Sim, se ele faz dupla, é isômero geométrico. Cis-trans não faz dupla, é isômero óptico. Entre eles, são imagens sobreponíveis? Sim. Não sobreponíveis? São imagens que a gente não consegue sobrepor? Sim. Então, eles são enantiômeros. Eles não são imagens, aquela caso que tem 2 centros estereogênicos. Eu não consigo, não são imagens, então eles são o quê? Diastereoisômeros, certo? Então a aula é essa. Eu acho que algumas coisas a gente consegue ver melhor no exercício, por isso que eu deixei para explicar melhor lá na lista. E fim do módulo e fim da matéria. Parabéns a vocês. Eu não fiz a pergunta, né? Então quem está assistindo, faz para mim, me diz que função é essa aqui, ó, função orgânica. Aliás, que função é essa aqui? Não, deixa eu ir no mais simples. Cadê? Esse aqui, que função é essa? Aqui, ó, nesse composto, que função? Tá certo? Beijos para vocês e bons estudos.